Que você esteja bem e em paz. Te convido a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9, leremos o verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Bom, esse texto aqui, ele fala da esperança de Israel, do reino de Cristo, né? Do trono de Davi. Havia a ruptura da nação, o reino do norte e o reino do sul estavam separados. E Isaías, então, ele profetiza o nascimento de Cristo e seu reino. Mas eu quero me referir, nesta pequena meditação que faremos, sobre essa expressão, os que viviam na região da sombra da morte. Nós temos visto, ao longo da vida, muitas situações de outras pessoas e também nós mesmos, em que parece que estamos vivendo na região da sombra da morte. Alguns passam pela própria morte, outros estão na sombra dela e passam por essa sombra da morte. E a Bíblia usa essa expressão algumas vezes. E eu quero meditar com você neste momento. A primeira coisa que eu gostaria de ver sobre esta expressão sombra da morte é que neste texto em particular que nós lemos, existe uma promessa de vitória. Mas ela é em dois tempos, no passado e no futuro. Julgamento no passado e salvação no futuro. Olha o verso 1 deste capítulo 9 de Isaías. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Jesus pregou por lá. Nós vemos aqui, nós podemos entender que a terra estava aflita antes do nascimento de Cristo. Mas a promessa era que não continuaria a obscuridade. Quando a terra estava aflita, muitas pessoas estavam vivendo a sombra da morte. Viviam em sombras, viviam sem luz. A luz ainda não havia resplandecido sobre a vida daquelas pessoas. E nós podemos perceber que muitas pessoas, ainda hoje, no século 21, estão vivendo sem luz, vivendo a sombra, e muitas delas vivendo a sombra da morte, e por isso estão aflitas. Talvez elas não tenham uma consciência exata que estão à sombra da morte. Talvez alguns entendam que estão vivendo a sombra da morte, mas não conseguem discernir que morte é essa. Muitas pessoas estão à sombra da morte de perder seus sonhos, a morte de seus sonhos, a morte de suas esperanças, a morte do seu ânimo, a morte do seu vigor, das suas energias, a morte do bem que havia nelas, a intenção de fazer o certo, o zelo pelas coisas corretas. Muitas pessoas influenciadas pela morte que vive no mundo, morte de sentimentos. Essas pessoas, elas foram como que absorvidas por uma sombra, a sombra da morte que causa desilusões, decepções,
frustrações. E essas pessoas foram como que tragadas por esta sombra. E hoje elas estão aflitas, vivendo em trevas. Mas Cristo continua sendo a luz dos homens. Cristo continua sendo a luz do mundo. No Salmo 44, versículo 17, deixa eu achar aqui, Salmo 44, quero acompanhar com você, verso 17. Tem uma passagem interessante aqui. O salmista diz assim: tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos do caminho, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece o segredo dos corações? Então, neste primeiro momento em que o salmista diz isso, tudo isso nos sobreveio, mas nós não nos esquecemos de ti, nem desviamos os nossos passos do seu caminho, nem estendemos as mãos para servir Deus falso. Caso tivéssemos feito isso, não se atinaria o Deus que conhece os segredos dos corações? Neste primeiro momento, na palavra desse salmista, eu quero me referir àquele que já teve um contato com Cristo, aquele que já serviu a Cristo, aquele que já experimentou da paz, do amor, da confiança de andar nos caminhos de Cristo, mas que por algum momento, por algum motivo, está envolvido com a sombra da morte. Talvez essa pessoa ela tenha colocado a sua candeia embaixo da cama. Em vez de colocar o velador sobre os montes, talvez ela tenha colocado a luz dentro de um armário. Talvez ela tenha colocado a sua candeia dentro de uma gaveta, esquecido a luz que Cristo representa em algum lugar da sua vida. Talvez ela tenha se afastado desta luz em algum momento que trouxe obscuridade à sua vida. E talvez nem tenha percebido isso. E o tempo foi passando e a sombra da morte foi aumentando na vida dessa pessoa, assustando, ameaçando com morte da esperança e até mesmo com morte espiritual. Eu quero me referir a você que por algum momento talvez tenha tido pensamentos de incredulidade. Deus continua o mesmo. O ministério terreno de Cristo já foi consumado e Cristo continua sendo a luz dos homens. Eu quero convidar você a trocar a desesperança e a decepção pelo mergulho nas santas letras. Que você volte a se aprofundar nas Escrituras, a devorá-la, a estudá-la e a encontrar nela o refúgio, o tesouro, aquilo que te trará força para viver de boa mente. Quanto a outras pessoas que talvez não tenham tido um envolvimento com Cristo e têm observado que sua vida está absorvida por sombras da morte, eu quero dizer que a principal razão é rejeitar a palavra de Deus. Te convido a observar o Salmo 107, leremos o verso 10.
Os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. O principal motivo da sombra da morte tomar corpo e forma na vida das pessoas é a rejeição pela palavra de Deus. Alguns rejeitam conscientemente e deliberadamente a palavra de Deus. Outros rejeitam inconscientemente. Alguns rejeitam a verdadeira palavra de Deus porque dão crédito à falsa pregação, aos falsos conselhos, à falsa sensação que está seguindo a palavra de Deus. Mas esse falso conselho, essa falsa sensação, este engano acontece porque essa pessoa prefere ouvir o que os outros falam do que procurar ela mesma a própria palavra de Deus. E essa rejeição, seja ela consciente ou inconsciente, ela é simplesmente retirar os pés da rocha, os pés que estão firmados na rocha. É retirar este pé da rocha e mergulhar o pé num charco de lodo. É o contrário do que o salmista fala no Salmo 40. Que ele retirou os meus pés de um charco de lodo e os firmou sobre a rocha. Muitas pessoas têm tirado os pés da rocha e mergulhado num charco de lodo. A rejeição à palavra de Deus é o principal motivo, como nós vemos aqui, por se terem rebelado contra a palavra de Deus, o verso 11 do Salmo 107. Por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aflições e ferros. Note que a própria pessoa se coloca neste lugar. Mas ainda há aqueles que estão nessa condição, eu quero lembrar, Deus continua o mesmo Deus misericordioso. Aqui na sequência do texto, no verso 13, diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações, tirou-os das trevas e da sombra da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Muitas pessoas que servem a Deus, muitas pessoas que são fiéis a Deus, em algum momento da vida, podem passar algum tipo de medo. Embora a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, nós que abraçamos a fé, que temos o Espírito, que fomos alcançados pela graça, continuamos num corpo de carne. E continuamos seres humanos, passíveis de fragilidades. E muitas pessoas, mesmo que fiéis, em alguns momentos da sua existência, podem sentir medo. Como o rei Josafá, que sentiu medo. Foi um rei que sucedeu o seu pai Asa, e foi um homem temente a Deus. E ele recebeu uma notícia que o trouxe medo. Está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, de 1 a 3. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gegeade. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá.
Então um homem fiel a Deus, que era um rei, ele tinha 1.160.000 soldados à sua disposição, teve medo dessa multidão quando ele recebeu essa notícia, dessa multidão que vinha contra ele. E o texto diz então que ele clamou a Deus, que ele apregoou um jejum, que ele congregou toda a nação e que eles buscaram a Deus. E quando o profeta disse para eles não temerem, porque Deus estava com eles, o rei determinou que os levitas, que eram responsáveis pelo louvor, fossem à frente do exército. Ele colocou homens com vestiduras sagradas à frente do exército, e eles foram cantando e louvando a Deus antes dos soldados. E Deus então enviou uma confusão nos exércitos adversários, que eles acabaram se matando uns aos outros. O texto é longo, está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. E quando o exército de Josafá chegou lá, nem precisou lutar. Os homens já estavam mortos ali, alguns fragilizados e outros já haviam fugido. E eles então tomaram os despojos e as riquezas que haviam em meio àqueles cadáveres. Eles venceram uma guerra porque Josafá buscou a Deus, o Senhor dos exércitos, que luta as nossas batalhas. Quando recebeu a notícia, Josafá sentiu a sombra da morte. Mas ele se lembrou que Deus continua sendo o mesmo Deus que é o Senhor dos exércitos, o Deus que está à frente do seu povo. E ele apregou esse jejum, congregou e colocou o louvor antes das armas. Para nós finalizarmos esta pequena meditação, eu quero dizer que é possível passarmos pelo vale da sombra da morte. Mas quando nós temos os nossos pés firmados de fato na rocha, e quando nós temos a consciência de quem é o nosso Deus, que Cristo é a luz do mundo, e que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, nós podemos atravessar o vale da sombra da morte sem temer, como Davi diz no Salmo 23, bastante conhecido, Salmo 23, verso 4. E eu quero terminar com esse versículo bem conhecido, para que você deixe o Senhor te pastorear, o Senhor Jesus, e que mesmo que você seja envolvido com as sombras do medo ou das frustrações, não se esqueça quem é o seu Deus, e não se esqueça quem de fato é o bom pastor que te pastoreia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E o motivo por não temer é porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Em tempos difíceis, como esse que estamos vivendo, muitas pessoas têm visto a morte de perto. Outras estão absortas pela sombra da morte. Mas não se esqueça que aqueles que clamaram, aqueles que buscaram, aqueles que firmaram seus pés sobre a rocha, podem caminhar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum, porque o próprio Deus, o próprio bom pastor que é Cristo, está com eles. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Pense nisso e que Deus abençoe sua vida.